Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Eu fico muito grata por essa confiança. É uma alegria para nós, né? Então a gente vai fazer essa conversa valer a pena. Vai, e eu confesso a você que eu acho que ela vai valer a pena. É uma conversa bem interessante para nós, né? Vamos lá, vamos falar desse assunto A aí. pauta que a gente escolheu hoje é o culto que Deus não aceita, sabe? Fica interessante, Deus não aceita todo o culto que a gente Pois é, oferece. sabe? E o conceito também que a gente tem de culto, né? E Sim, até alguns hábitos que a gente tem a respeito de sim, culto, né? sim, Eu falei sobre isso no programa de rádio sim. e eu comecei fazendo uma pergunta. Eu disse, como é que foi o seu culto domingo? E Mas, as respostas sempre vêm, né? Uma benção. sabe, bênção. Essa é a No bênção. crentez, né? No É o crentez. crentez. Mas aí, é claro que eu tinha outros objetivos, Sim. mas aí eu me lembrei que às vezes eu fazia isso também em relação a algumas expectativas que eu tinha. Eu lembro que quando nós tínhamos um culto, era o mesmo culto como a gente tem aqui na PIB. Sim. A gente tem um culto às 9 e às 11 igualzinho. Certo, Tá? verdade. É Mas mesmo. hoje a gente tem os canais, eles são transmitidos pela TV, por tudo. Então, Sim, né? sim. E a gente até sabe com antecedência quem Como vai ser convidado, verdade. enfim, tem a pauta inteira do Sim, culto. sim, a gente sabe que vai Mas acontecer. bem no começo da minha conversão, na igreja tinha os dois cultos também, por conta que a igreja era pequena, estava crescendo. Tinha o culto Sim. das 5 e das 7 igualzinho. Aham. Então eu me lembro, quando eu fui fazer a pauta, eu me lembro que eu costumava fazer essa pergunta. Eu chegava, o das 5 era para quem tinha criança pequena, Ah, e o né? das 7 O para das os 7 demais. para os demais, para os caras. E quando Você eu ia no das perguntava. 7, eu chegava, quem pregou? Né? Ah, Eu não perguntava se foi bom ou não, eu queria saber quem pregou. quem tinha pregado? Porque eu tinha algumas preferências. Olha que confessar isso, gente, não é fácil, tá? Não, Então não vocês é. considerem. Sim, até porque certamente vocês, eu também tenho isso, né? Sabe? Então não é fácil. Porque, na verdade, o que nós estamos falando é assim: perguntar se o culto foi bom. A pergunta correta é: foi bom para quem? Ah, sim, quem está recebendo o Quem culto? quem que está recebendo aquele culto? É uma boa pergunta, Né? hein? O culto foi para Deus, você veio cultuar a Deus, né? Isso. Então o culto foi bom Esse é o para propósito. quem? Né? Foi bom para Deus, né? Sim, A gente sim. devia pensar nisso, né? Deus Devia mesmo. aceitou o seu culto, ele ficou feliz com o culto que você veio prestar, né? Né? E você sabe que essa é uma pergunta assim que deixa a gente estar meio preocupado, Sim, né? deveria. A Deveria, intenção pelo é menos essa. deveria, né? Porque pense no teu culto de domingo, né? É, O último que você foi, de repente foi de no domingo sábado, no final mesmo, de não semana que interessa, seja, mas o teu último né? culto, isso mesmo. Como você acha que o Senhor recebeu, né, as canções que você entoou, as orações que você fez, o que você É, ofertou? Nossa, olha que pergunta, o hein? que você veio trazer nesse O dia? que veio trazer? Porque, sabe, você diz, ai, hoje eu vou ao culto. Aham. Você está dizendo, hoje eu vou cultuar o Senhor, eu vou oferecer um Isso, culto a Ele. isso. E, na verdade, você veio cheia de necessidades que deveriam ser preenchidas naquele momento e Aham. nem sempre por Deus, ó, o que é pior O ainda, né? que é pior, e Né? pode acontecer mesmo. É, Né? De repente você tem a necessidade ali no culto de alguém, de uma palavra de uma pessoa, de uma sim, afirmação, não sei, tanta coisa, tanta né? coisa, Né? E que sabe, não tem a ver em queridos? cultuar realmente só a Então eu Deus. acho que vale a pena a gente. A pergunta é ruim, é difícil, É a gente difícil. não gostaria que fizessem para nós e nem nós gostaríamos de Que fazer para nós fizessem pra mesmos, gente, né? é verdade, é Mas verdade. será Difícil. que Deus aceitou a oferta que eu trouxe domingo? Né? Isso. Ou no último culto, como a Ou Kelly no último disse, culto. né? Aham. Ele aceitou, porque na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no primeiro livro, é, Deus já mostra que ele não aceita Qualquer qualquer oferta. culto, qualquer oferta. Isso. Foi o caso de Caim e Abel, Caim e Abel. né? Uhum. Então, ele aceitou Conhecida a nós. oferta de Abel e Isso. rejeitou a de Caim, Isso. que quis prestar um culto para eles. Agora, do jeito dele, né? Do jeito dele. Do De jeito repente, até a melhor coisa que ele tinha, que ele mas tinha, não era mas aquilo que Deus não queria. era porque na época, Não nesta época, era. Deus tinha assim, era muito preciso naquilo que deveria ser ofertado. Isso. Era bastante Deus claro. tinha detalhado, né? Tinha Eram detalhado. coisas bem claras e específicas, o tipo de animal, o tipo, como é que ia ser feito, Sim, né, e tudo sim. mais, né?
E hoje? Aí a gente pergunta, ai, que bom que aquele tempo passou, não vou mais sacrificar nem bode, nem carneiro. Mas você vai sacrificar o quê? Isso. Né? Essa é a pergunta. O que Né? você vai sacrificar? Tem gente que usa algum termo bem bonito mesmo, sacrifício de louvor. Será que você entende bem o que é um sacrifício de louvor? Ah, Né? é interessante Porque saber é uma isso, boa né? pergunta É uma também, boa né? pergunta mesmo. Né? Que tipo de louvor é esse? Então, qual é o culto que Deus não aceita? Porque a gente deu esse nome para essa pauta. Aham. Eu vou ler para você o que está escrito em Isaías. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos, os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Uau! Uau, que texto, hein? Sabe por quê? Que Olha, texto esse? Esse é um texto pesado. ele localiza bem essa data. Ele diz que isso aconteceu nos dias, nos reinados de Uzias, Jotão, Acás, no tempo de Ezequias, e estes foram tempos bons para Israel. Israel, os filhos de Deus naquele tempo eram prósperos, as coisas assim aconteciam ali, ia tudo eram bem realmente para eles. prósperos. Então a rebeldia deles não era assim, né? Insatisfação com o que Deus estava fazendo, porque Deus estava fazendo muito. Estava tudo muito bom. Isso. No entanto, eles estavam dando para Deus o que eles queriam dar. Exato. Da maneira que eles queriam dar. E não aquilo que Deus havia instituído. Isso mesmo, né? E Deus compara eles a animais. Uau. A jumentos, sim. E com vantagem para os animais, porque ele diz, eles conhecem o dono, sabe o que o dono quer, sabe? Exato. E você veja que a impressão que passa, né, é que Deus realmente ele estava assim magoado. Magoado mesmo. Triste mesmo, né, por conta da maneira que eles estavam ofertando. Sabe, Deus disse assim, vocês não entendem. O burro e o outro animal lá, eles escutam a voz do dono deles e entendem. Vocês não, né? Sabe? Deus estava repreendendo aquele povo, sabe? Repreendendo mesmo. Ele está dizendo, vocês ignoram a minha vontade, aquilo que eu quero para vocês. Na realidade, pessoas que fecharam seus ouvidos à voz de Deus. Sabe? Né? Isso leva à desobediência. E às vezes as pessoas elas desobedecem a Deus, entristecem a Deus e nem estão sabendo. Sabe? E você pode dizer, mas eu louvo a Deus, eu canto, eu oro, eu declaro coisas boas. Eu vou continuar lendo Isaías para você. Vamos lá. Isaías 29:13 está escrito assim. Por isso o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o coração e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de cor. Nossa. Uau, olha, gente. Isso está falando tanto de uma religiosidade conhecida nossa, né? Sabe? Que a gente vê isso. E que isso não é culto a Deus, sabe? Não é. Sabe, de repente você achar que você está agradando a Deus, porque como ele disse assim, o mandamento de homem disse assim, olha, eu acho que você, a mulher, não deve usar uma calça comprida. Sim. Né? Que tipo de mandamento é esse? Que tipo de mandamento né? é esse? Esse mandamento está no coração de Deus. O que Deus tem a ver com essas questões humanas? Porque ele tá falando assim, aprendidos de homem. Aprendidos isso de homem. Não tem a ver comigo. Sabe? Né? Como se Deus falasse, não tem a ver comigo. E não sou eu aquela que está dizendo isso, nós estamos lendo, acabei de ler a palavra de Deus para vocês. Isso. Né? E a gente se pergunta, você fala, está lendo Isaías, mas será que isso não acontece hoje? Porque você veio ao culto, o último culto, tá? Sim. Você foi,
com a melhor roupa. A gente não escolhe uma roupinha bem Sim, legal para vir ao normalmente a gente culto? procura se arrumar da melhor maneira, né? Né? A gente vem bem arrumadinha, melhor arrumadinho. roupa. E a gente vem, a gente abraça o irmão, a Sim. gente celebra. Faz um social e é gostoso isso, E é válido, faz é parte, bom, né? faz parte, sim. Ofertamos inclusive o dízimo naquele dia. Sim, Mais do que o obediência. dízimo, junto com o dízimo, damos até uma oferta a mais e tudo sim, mais, sim. né? Tá tudo certo até aí. E daí? E se na saída, e Deus pegasse você e falasse assim, escuta, eu vi tudo isso e não vi você derramar seu coração nesse culto, De que valeu? né? Né? De que valeu esse culto se ele não teve a ver adiantou. comigo? Pois é. Né? Né? Se não teve a ver com ele, porque de repente você canta para fazer parte da liturgia, você oferta para aparecer de repente de alguma forma. Onde está o culto nisso? Não foi um bom culto. E, no Não. entanto, você saiu de lá alegrinho, feliz, Sim. como se tivesse feito... esse foi... E a gente ouve alguma expressão, nossa, esse foi o melhor culto desse mês. Sim. Né? Sim, volte e meia a gente escuta, mas você veja como esse assunto é para realmente nos trazer reflexão. Eu acho que sim. Né? Foi uma bênção o culto, mas para você, ok, mas para Deus foi? Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Derramar Teu o coração foi diante derramado? de Deus. Sim. Sabe, eu até me lembrei de uma experiência aqui. Ah. A minha filha tinha me convidado para ir num evento. Realmente, esse não era, nem era tanto um culto de celebração. Eu não ia ofertar tanto a Deus, porque eram aqueles seminários de ensinamento que você vai com aquele propósito. Eu vou aprender alguma coisa. Isso. Mas, enquanto eu estava lá, eu estava... Afinal, eu fiquei pensando, depois eu fui para agradá-la. Né? E fiquei pensando, não ia deixar minha filha ir sozinha, eu não queria, esse assunto eu conheço bastante, né? A gente é pretensiosa às vezes, né? Você pensa que... Né? E tanto é que esse era meu sentimento, que quando aconteceu o apelo, que foi todo mundo lá para frente, ficaram só 2 atrás, e eu estava no meio dos 2. Olha só. Aí o pastor, muito sábio, falou, olha, vocês 2 que não vieram, e até para não receber, para receber aquilo que ele estava ofertando, que de fato não era meu interesse. Ele falou, então vocês fiquem com liberdade para orar, fazer. Aí eu dobrei meu joelho, resolvi orar. Sim. E aí, verdadeiramente, eu me derramei meu coração na presença de Deus. Mas aí eu já não estava enxergando nem aquele pastor, nem toda aquela gente que estava lá na frente. Você veja como é diferente? Não é diferente? Né? Não precisa de nada, sabe, é você e Deus. Quando a minha filha disse, o que é que você achou? Uau, eu que não tinha gostado até aquela hora. Depois disso foi o melhor, momento dia, o melhor minha culto. vida, né? Sim, o melhor tempo, porque realmente... Porque teu coração foi quebrantado ali, me se derramei derramou na presença diante de Deus do e Senhor. pude ouvir Deus. Esse que foi o melhor. E pude mudar algumas coisinhas, né? Mas a gente tem que falar de quebra, né? Que isso sempre acontece, né? Sim, quando a gente escuta a voz de Deus, não Sabe pode por ficar quê? igual. Porque se a gente não se derrama o coração... Vou pegar o culto de domingo, pode ser em qualquer culto. Mas se você não derrama o seu coração no culto de domingo, sabe? Na terça-feira, provavelmente, você está se arrastando igualzinho você estava antes de ir, não é como verdade? Se você não tivesse como se não tivesse frequentado, né? Frequentado a igreja e ido participar de sabe? Então, um dos cultos, a gente diz, qual é o culto que Deus não aceita? Aquele onde o seu coração não está derramado diante dele. E, gente, não é só prostrado igual eu dei um exemplozinho, não. Sabe? Porque coração derramado é estilo de vida, Kelly. É estilo de vida. É estilo de vida. É muito mais amplo do que a gente imagina. Eu vou te dizer por que é estilo de vida. Porque se eu vou levar meu culto para ele no domingo, é porque eu vou levar para ele o que eu passei a semana inteira. Exatamente. Os seus cultos eu vou diários ali, né? O meu diário, o que aconteceu comigo de segunda a sábado, eu chego no domingo e posso dizer, olha, né? Obrigada, Deus. O Senhor me sustentou até aqui, foi me assim, guardou. Então eu tô é por aí, né? Você está cultuando ao seu Deus com um eu vou celebrar o que ele me deu durante a semana, né? Seja que diferença, né? Muito grande, né, Muito grande, né? Muito grande. E não adianta, o culto é muito mais amplo do que a gente imagina. Não são horários pré-definidos, 9, 11, 19, sabe? Não. E você não pode me dar aquela desculpa de você não sabe a semana que eu passei. Não sei mesmo. Não. Você tem que ir lá no domingo contar para quem sabe, né? É verdade. Isso. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê.
Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e a gente está falando sobre o culto que Deus não aceita. Eu falei que você vai, aos domingos, celebrar aquilo que você viveu durante a semana. Isso. E eu falei que não adianta você te falar assim, ó, não tem a ideia do que eu passei essa semana. Sim, até porque a gente sabe que as semanas elas podem ser muito Nossa, difíceis. é desânimo, cansaço, Muito necessidade, estresse. tudo. Sim, sim, Mas surpresas desagradáveis. se você não reconhecer que no meio desse desânimo, dessa necessidade, desse sofrimento, Deus não esteve com você, você não vai celebrá-lo mesmo no domingo. Não né? vai. Você vai literalmente bater o seu ponto lá Sim. de religioso. E pronto. isso não vai fazer diferença, talvez até nem para você e nem muito menos chegar no coração de Deus. Né? Então, queridos, culto que Deus não aceita é quando você vai à igreja ao domingo, né? E não permite que nada aconteça com você. Sabe? Que nada aconteça com você. Não mudou nada. Não fez nada. Precisa mudar, né, Mides? A gente precisa se deixar ser tocado. Transformado em nada. Será a gente que... Porque a gente vai ouvir um sermão, vai ouvir uma palavra, Vai. sabe? Ela é guardada, por mais que você tenha ouvido. E a grande verdade é que você já ouviu sobre aquele tema, né? Se você é cristão há muito vezes. tempo. Sim. Inúmeras vezes. Sim. Mas ela ainda tem que aquecer o nosso coração. Ela tem que mexer, porque Né? a palavra de Deus Tem. ela é viva. Né? Então, se ela não está mexendo com o seu coração, é necessário você entender o que está acontecendo comigo. Eu estou frio. Né? Por que a palavra do Senhor não está chegando no meu coração? Né? Até para que você entenda e depois celebre, louve. E Kelly, mesmo que não seja frieza, você vai aceitar aquilo como um bom discurso. Ah, Nossa, sim. ele foi ótimo. Afinal de contas, Sim, ele é ótimo mesmo, fala sim, bem, né? As pessoas, os pastores normalmente falam muito bem, tem uma oratória Então foi uma adequada. ótima oratória. Aham. Uma ótima liturgia, se você Sim, pegar o contexto todo dele, todo, né? do início ao final, E né? só isso, sabe? E de repente, você foi levar alguma coisa, Deus sempre pode estar pedindo alguma coisa pra gente, né? Pode, Né? sempre pode. Alguma coisa dele, Sim. né? Em nós que a gente não tem ainda, né? Sim, Alguma coisa sim. que vai mostrar a glória dele, né? Exatamente. E muitas vezes nesses momentos, quando nós estamos cultuando ao Senhor, né, a ideia é sim que o Senhor se revele a nós de alguma maneira. Sim, que a gente consiga né? tocá-lo. E isso, sabe? sentir a presença dele. E eu nem digo, por exemplo, todas essas coisas ao mesmo tempo. Talvez aquele dia eu não sinta de maneira... Sim. Quando eu digo sentir uma presença manifesta, É é diferente, porque né? eu não senti nem com o tato, nem com a Sim, visão, sim. nem com a emoção, enfim. É mais um testemunho mas teve uma interior outra mesmo, coisa, sabe? Teve algum. Então eu não estou dizendo que tem que acontecer esse conjunto todo aos domingos. Não, mas até porque a gente sabe que normalmente não não é acontece. assim. Normalmente são pontos, São poucas momentos. coisas, sabe? Aham. Sabe quando você diz, eu prestei esse culto a ele e eu saí de lá com uma convicção de que ou isso aqui eu vou perseverar, ou vou mudar, ou vou corrigir, isso. enfim. Né? Algum ensinamento que Deus eu- te coloca ali, você eu entende fui que vai tocado, obedecer. né? Isso. Tem sempre uma resposta. Aham. Ou você acha que a gente é curado em todos os cultos? Mas tem Não. aqueles que a gente é curado também, né? Tem, e eu acho que tem que ser dessa maneira. É. Né? Alguns cultos que nós participamos da nossa vida, a ideia sim é que o Senhor nos toque de uma maneira que venha nos curar, nos renovar, nos fortalecer, né? Nos mudar em alguma área que seja necessário mudar. O ambiente espiritual é para isso. Até lembrei dos cultos online no tempo da pandemia. Né? Como era difícil a gente ter um momento Pois assim, realmente é. concentrado ali. Né? Fazia falta da comunhão com os irmãos. Principalmente,
sabe? Porque, principalmente, porque você podia ouvir um sermão Isso. cozinhando feijão. Podia. Era simples Né? assim, O né? celular ali do ladinho do sofá, Sabe? E né? tantas Fazendo alguma coisas coisa em assim. casa. Nossa. Eu acho que essa foi uma coisa bem lembrada, Kelly, né? Sim. Como faz falta. Como Agora, faz? mas também o inverso é verdadeiro, sabe por quê? Porque às vezes o irmão te empolga, você vem e a comunhão te Isso. empolga, o que está do teu lado, nossa, te põe lá para cima, o outro. Isso. Aí você até chegou lá quebrado, desesperançado, desanimado, Sim, e sim. foi envolvido pelos irmãos que estavam ali e tudo mais. Eu sempre pergunto, como é que você acordou segunda? Ou terça, né? Para ver se era Pra ver esse o se objetivo, isso, se qual aquilo foi o foi efeito, real se de foi fato. real, Se né? foi real. Né? Bem isso mesmo. Sabe, eu vou continuar um pouquinho em Isaías. Vamos lá. Isaías 1, agora eu vou do 5, vou um pouquinho mais, mas para você entender bem, começando no 5. Por que serias castigado? Por que persistir na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Só há feridas, contusões, chagas vivas, que não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoraram em vossa presença e está devastada como por uma pilhagem de estrangeiro. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pipinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum sobrevivente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Somorra. Dai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Olha que comparação, Nossa. né, Kelly? Bem pesada também, Pesadíssima né? também. Tão pesada quanto o outro texto Porque lido. aquelas foram totalmente destruídas. E aqui ele diz assim, ó, se não Sobrou fosse nada. por um pouquinho de gente que ficou, a gente estaria Na mesma situação. Esse é aquele remanescente, de certo, Sim, né? sim, Né? aquele remanescente Né? fiel, aquele povo que o Senhor quer encontrar em nós. O né? que Deus está dizendo assim, queridos, até quando esse culto que vocês me prestam, né, vão mexer ou não com a vida de vocês? Aff, Né? Vocês vão fazer isso só por liturgia, sim. né? Nossa, Né? e é interessante a gente ler um texto como esse e realmente pensar no que foi lido. Né? A maneira com que Deus se referiu a essas pessoas né, foi uma maneira muito pesada. Sim. Né? Eu não sei se vocês já viram o que hoje é Sodoma, o que hoje é Gomorra. Né? São montanhas de sal. Hoje não existe nada lá. E a gente vê algumas coisas hoje no nosso tempo tão parecida com o que acontecia, Tão parecidas, sim, sim. Mas, sabe, é como se Deus estivesse falando assim, olha, até quando vocês vêm ao culto me oferecer uma adoração que não muda a vida de vocês? Sim. Vocês fazem isso aqui no domingo e tem outro tipo de vida de segunda a sábado, não é isso, né? Exatamente, ou seja, é só uma religiosidade mesmo. E a gente pode falar não só a nós, né, que a gente vem ao culto, escuta e as palavras e tal, mas quem trabalha ali. Né, o pastor que traz a palavra, todos o músico são envolvidos, que toca, né, a pessoa que está mexendo na área técnica, não deixa de ser um culto, não deixa de ser um serviço. Como está sendo isso? Tudo isso. E às vezes, eu acho que o pior é que às vezes a gente está num lugar real de adoração Isso. e por não reconhecer isso, você perdeu tudo, né? Perdeu tudo por não reconhecer, né? Isso mesmo. Ou você está perdido lá nos seus pensamentos, eu muito longe daquele lugar. lugar. Eu gostei quando você disse que são todos esses envolvidos, Sim. porque às vezes, e infelizmente às vezes aquele que está ministrando, e às vezes pode ser eu, pode ser a Kelly, pode ser qualquer um, Pode, sabe? infelizmente. Está ministrando uma coisa que a gente não deixou Deus tratar na nossa alma. Exatamente. Né? E a gente precisa não falar... Não estão ministrando nem para a gente mesmo, né? O que deveria ser, porque quando Deus fala, ele tem que falar primeiro com aquele que ele botou para falar, né? Sim. Eu ouvi um pastor uma vez, ele disse que foi pregar numa igreja e embaixo do púlpito tinha uma plaquinha escrita assim, se Deus não falou a você, não fale a nós. Olha que interessante. Pois é. Gostei muito. Bem eu sempre lembro disso. Muito legal mesmo, né? Porque a gente pensa sempre isso. Porque senão você está brincando de ser crente, sabe? Tá brincando. A sua ida ao culto é como se você fosse
um clube social, uma reunião de, Uma reunião né, social, uma reunião né? festiva, né? Isso, né? Que Exa- pode ser, sim, muito agradável, muito gostosa, Muito. Você pode né? ter Mas dito, eu não adorei tem. o louvor, cantei tudo, conhecia todas as Sim, músicas. sim. Até porque os louvores muito bem tocados, muito bem cantados, é Sabe? gostoso ouvir tudo isso, E né? Mas é sabe? muito além disso. Eu quero lembrar vocês que quando Jesus repreendeu os fariseus, ele estava repreendendo as pessoas religiosas daquele tempo. Isso. Ele estava repreendendo pessoas que jejuavam, Sim. que oravam em tudo que é esquina ali, né? Exatamente. Que davam esmolas para todo mundo, né? Procuravam fazer tudo para lá de certo, Sabe? né? Obedecer ali a lei nos mínimos detalhes. Jesus repreendeu essa gente. Ele falou, olha, vocês são sepulcro caiado. Sim. É uma coisa por fora Exatamente. e outra coisa por dentro. E outra né? coisa por dentro. Gente, é muito forte. Você sabe que outro dia o nosso pastor lá na igreja ele também comentou do caiar. O que é caiar? Né? Caiar é passar uma mão de cal, sabe? Deixar bonitinho, Deixar né? bonitinho ali, né? Ou seja, daqui a pouco vai virar nada, né? Bateu Bateu uma chuva, não existe mais o cal ali. São coisas que são ensinamentos tão antigos que diz assim, sua casa, ai que feio aquilo ali na sua casa, sabe? Aí você precisa consertar aquilo. Sim, sim. Aí você fala, gente, eu vou passar uma mão de cal ali. Vai ficar bonitinho, não vai custar quase nada. Não vou investir Exatamente. tempo, dinheiro. Mas é só E uma na outra questão chuva, de tempo, pronto, na vira a primeira mesma chuva, coisa. acabou, né? Isso, porque Né? não foi bem feito, não foi feito Sabe, a adequadamente. gente sempre diz, se um pregador está falando de coisas que ele não viveu, que ele não sabe, que ele não experimentou, Sim. ele está fazendo um discurso bonito. Só Tá. isso, né, Kelly? Está usando a gente sua sabe. boa oratória para agradar os pra outros. agradar os outros, Né? né? E o coração de Deus, no coração de Deus não está chegando nada. Né? Esse é o perigo. Né? Ai dos mestres, como diz lá em Tiago. Vai ser mais cobrado né? ainda. Sobre eles virá o mais duro juízo. Por quê? Porque aquele que está ensinando. Se ele está ensinando é porque estudou, porque sabe, porque teria que conhecer de fato essa verdade plenamente. Né, Miss? Vamos mais de Isaías. Vamos. Isaías 1, agora eu estou no 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais selvados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isso, para que viesseis pisar nos meus átrios? Não continuem a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleia, eu não posso suportar a iniquidade e esse ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Uau. Este é o culto que Deus não aceita. Não aceita. E você veja que ele falando de todas essas ofertas, né, em relação à lua nova, esses dias separados, né, também de festas, não era nada simples nada disso. Né? Você levar um sacrifício, você preparar uma festa, tudo isso tinha esforço. Né? No entanto, não adiantava nada aquele esforço, porque não estava chegando no coração. O que aquelas coisas representavam? Sim. Elas eram símbolos. Símbolos, Gente, símbolos. isso. Sabe? Símbolo daquilo que é uma vivência nossa que tem que ser real e simbolizada por aquilo. Isso, exatamente. No entanto, virou um sistema só para mostrar para o automático, outro, né? né? Automático. Né? A tal da religiosidade ali que tanto desagrada a Deus. Sabe? Então, e para fazer o que isso? Né? Deus estava dizendo, eu não aceito isso. E às vezes é o que ele pode estar dizendo para a gente hoje. Sabe, nós estamos querendo agradar a Deus com o quê? Com que tipo de oferta, né? Sim. As melhores. Sim. Né? Quando, na verdade, a única que ele queira talvez seja o nosso coração. Nossa. E a gente não está dando. E né? aí a gente vê a dificuldade de ofertar o nosso coração. Muito, Kelly, né? muito. Como o ser humano, ele é duro de coração. Então, até porque quando a gente oferta o nosso coração a Deus, o nosso orgulho é quebrado. Né? A nossa altivez, ela é exterminada. Então, não cabe o nosso ego quando a gente está realmente cultuando, se derramando em Deus. E se a gente pensa nesse amor, se a gente pensa em relação à nossa família, nosso marido, nossos filhos, Sim. sabe? Ai, eu amo tanto eles e tal. Agora, o que você quer deles? Que eles também amem você, que no mínimo, né? Porque quem não quer, né? Quem não quer ser né? amado? Até porque a gente ama tanto, né? De uma maneira
tão grandiosa. Agora, vamos supor assim, o maridão, você fala assim, eu quero sentir que você me ama. Ele falou, eu te amo porque eu sustento essa casa, eu trabalho e não deixo faltar nada para você. Nossa. Era isso que você queria ouvir? É. Né? É a mesma coisa, eu Deus. acho Era que Deus excelente essa queria. colocação. Imagine, ao invés da pessoa ficar, realmente ele me ama muito, porque trabalha tanto. Não é nada disso, não é isso que você quer ouvir. Sabe, Deus também, às vezes você chega lá diante de Deus, ele falou, né? Era isso que Deus queria ouvir de você, né? Vamos pensar no nosso próximo culto, como vai ser, né, amigas? Vamos pensar? Vamos pensar. Era o que a gente tinha para você. A gente agradece muito a sua companhia e convida você a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.